A Baleia é um filme de 2022 e trouxe de volta o ator Brendan Fraser. Famoso por George, o Rei da Floresta. A Múmia. Entre outros. A Múmia 2, a Múmia 3. Não, mas ele era bem galanzão dessa época. O George, o Rei da Floresta, principalmente, meu. É um filme que tem um lugar no meu coração. Eu adorava aquele filme. Sério? Sim, muito, muito. Pra mim é A Múmia. Nossa, eu assisti várias e várias vezes o primeiro A Múmia. O primeiro e o segundo, né? Então, nós temos lembranças de Brendan Fraser fortes na nossa infância e adolescência aí. Sim. E A Baleia é um filme dirigido pelo Darren Aronofsky, que é o mesmo diretor de Mãe, estrelado pela Jennifer Lawrence, e Cisne Negro, que bombou na época, você lembra? Lembro sim. Que tinha um plot twist, assim, na época, que surpreendeu todo mundo. Ele já é... Só por esses 2 filmes já dá pra ver que o diretor tem uma fama de uns filmes meio polêmicos, meio... Diferentões, com alguns outros significados por trás. Sim. Como o próprio Mãe. Vou te falar que o Mãe, quando eu assisti, eu flagrei algumas analogias do filme. Não vou entrar muito nesse filme, é só pra falar que eu flagrei algumas coisas lá. Mas depois que eu fui ler sobre o filme, eu falei... Não reparei isso, Como assim? Como assim? Mas, na verdade, a Baleia, ela veio bem diferenciada desses outros 2 filmes dele, né? Veio com polêmica, mas também diferente. Isso. É um outro gênero, né? O que prevalece é a polêmica. Sim. A classificação desse filme é drama psicológico. Concordo. Nossa, 100%. 100%. Ele é drama do começo ao fim. Então, se você não tá com o psicológico bom, ou provavelmente você vai chorar o filme inteiro, ou é bom você nem assistir. Porque dá vontade de chorar quase todas as partes do filme. Ele pega muito nisso. Pega. Ele mostra que o ser humano não é nada, assim, né? Se a gente perde a mão um pouquinho, não tem como voltar atrás, né? Não tem como dar Ctrl Z na vida. Aí isso mexe com a nossa cabeça, né? Não tem como a gente recuperar um tempo perdido com alguém que a gente ama, né? Não tem. E ele mostra isso a todo tempo em vários tipos de relacionamento. Uhum. O principal, que é o familiar, que é muito forte no filme, o amoroso, o próprio de amizade. A Baleia, um filme sobre um homem, ele é obeso e ele fica isolado do mundo, assim. Ele fica em casa e ele tem vergonha de se mostrar até na câmera. Ele é professor, ele dá aula online. Ele tem vergonha até de ligar a câmera para os alunos, porque ele se sente péssimo, assim, com a figura dele, sabe? Com a imagem. E isso só faz piorar o quadro dele, na verdade, né? E o que acontece? Ele tem um problema de saúde derivado da obesidade dele. Esse problema de saúde deixa os dias dele contados. E aí, nesse período de tempo, ele tenta se reconectar com a filha dele, que ele abandonou quando tinha 8 anos, e agora a menina tem 17. Interpretada até pela Sadie Sink, que fez a Max do Stranger Things. E sem spoiler, é o resumo do filme, assim, é a sinopse do filme, essa. E a gente vai acompanhando ele, né, nesse processo de tentar sobreviver um dia após dia, e a relação dele com tentar se reconectar com a filha aí, né? Esse filme, ele não é um roteiro original, ele é baseado numa peça de teatro, que também já teve uma polêmica ali quando surgiu. Mas que a gente tá falando tanto de polêmica, qual que é a polêmica? É justamente a imagem da pessoa com obesidade. Tem gente que acha que o filme que brincou com algumas partes, só que o filme é drama o tempo inteiro. É que é complicado, porque assim, pra começar, o filme não é só sobre um cara grande que fica dentro de casa sentado na cadeira, não é. É muito mais complexo que isso, né? Mas eu acho que, às vezes, a complexidade dele foi mal vista, né? Pelo pessoal de fora. O jeito com que o ator representou, usou bastante... Ele usou bastante camada de roupa para representar a obesidade, que ele não é, na vida real, ele não é tão obeso desse jeito. Mas eu vi até o pessoal fazendo alguns parâmetros que o próprio ator, o Brendan Fraser, ele, que nem a gente comentou, ele era um galã do cinema na década de 90. E ele se machucou no set durante um filme, e o que impediu ele de fazer algum exercício. Então ele também ganhou peso durante um período. Sim. Não sei se foi esse o motivo, mas ele se afastou também do cinema e da... Por isso que a gente falou a volta dele, sabe? E é interessante é que esse diretor,
ele costuma pegar pessoas que têm relação com o personagem do filme que ele tá dirigindo. No caso do Brendan Fraser foi isso, porque ele passou por esse processo de ganhar peso e na época que ele tava bombando, galanzão, ele foi assediado por um diretor bem famoso e ele acabou entrando em depressão por conta dos dois e foi aquela coisa horrorosa. E eu acho que ele foi muito corajoso de pegar um papel que tem tantos pontos em comum com a vida dele, assim, sabe? Por mais que não seja o mesmo tipo de ganho de peso, mas eu acho que chega muito próximo do que ele viveu mesmo, assim. Então, até o diretor fala que ele gosta de atores que sentem na hora que ele vai dirigir. E eu acho que ele deve ter sentido a emoção por estar interpretando um papel que teve pontos em comum com a vida dele, né? Nossa, e coragem, hein? Porque é um papel muito, psicologicamente falando, forte. Porque, assim, a obesidade é o principal motivo também do roteiro, porque ela é a causa da morte do personagem. Uhum. De que ele tá com os dias contados ali. E nem é Só spoiler. que ela já é a consequência de outras coisas da vida dele, que também são a parte dramática que a gente vai falar. Então isso aí já é a consequência de outras coisas que ele passou. Sim. A ponto dele deixar esse ponto, o personagem em si do filme que a gente tá falando, por às vezes não ter nem mais vontade, sabe? Não ter... Por mais que ele tenha ali uma brecha de tentar se reconectar com a filha dele, ele sabe que tipo, não tem mais tempo, sabe? Uhum. Ele não tem mais tempo. Ele só quer tentar se desculpar de alguma forma. Se redimir, né? Se redimir disso, principalmente com a questão da filha dele. Uhum. Mas realmente, a gente comentou, é muito complicado para um diretor e para um ator trabalhar em cima vamos supor, de uma doença se não tem conexão direta. Por exemplo, que talvez tenha as críticas que ele não tem conexão direta com a obesidade, da obesidade do personagem. Então, teve que usar as roupas. Então, é isso que o pessoal às vezes critica, que é isso que tem que ter um pouco também de cuidado na hora deles fazerem esse tipo de filme. Pra não ficar caricato? Pra não ficar caricato, pra não ficar... Não só como a obesidade, alguns outros tipos desse tipo de situação nos filmes também. O certo é até, com certeza eles devem ter feito pesquisa e conversado com pessoas que sofrem desse tipo de doença, né? Pra poder... não é só assistir Quilos Mortais e escrever o livro, né? Não, é pra poder... Apesar que o personagem tem a sua traçada histórica específica, mas em algum ponto em comum ele tem. Sim. Agora, se você não assistiu o filme ainda, é o momento de ir lá assistir. Se você assistiu e quer continuar escutando a gente comentar a respeito, fica aí. Eu sou a Thay. Eu sou a Paula. E nós somos Elefante de Franja. Sem querer, eu dei um spoiler no começo? Que ele vai morrer? Não. Eu acho que não. Não sei se tá na sinopse, mas assim... Nos só 15 primeiros minutos ela já fala. Ele quase... Ele infarta ou ele quase infarta? Eu não sei se é um pré-infarto que ele teve. Mas ela já fala no começo, ela só mede a pressão dele eu tô falando ela. A enfermeira, que é amiga dele, mede a pressão dele e já fala, tipo... Posso te falar uma coisa agora? Você sabe quem que é a atriz que faz a enfermeira? Eu li. Ela fez o Menu também. Sim, sim. Eu fiquei muito chocada, não parece a mesma pessoa. Ela é muito boa. Quer dizer que ela é muito boa atriz. Pois é. É a Hong Chau. Isso, ela é muito boa. É legal reforçar isso porque nesse filme são poucos personagens. A gente dá pra contar no dedo os que aparecem em tela, em cena. Não aparece muitos. A gente tem o Brendan Fraser. Tem a filha dele, que é a Sadie Sink. A amiga dele, que é a Hong Chau. Aí a ex-mulher. O rapazinho da igreja. Ele aparece o entregador uma hora ou outra, mas é pouca coisa. Leve. Então a gente tem... Olha, deu quase pra contar numa mão, mas faltou poucos personagens em cena. Então, a atuação, que é o que tá sendo mais elogiado do Brendan Fraser, é o que tá mais relevando o filme.
Ele atualmente. levou nas costas o filme, né? Ele tá... mas eu gostei da atuação da Da Hong Chau. Hong Chau. Esqueci o nome dela. Eu esqueci também, da enfermeira. É. Da personagem que é a enfermeira. Mas o que o Brendan Fraser trouxe, além das questões que ele mostra muito no filme, que pode ser também, ele mostra muito a dificuldade, o dia a dia da pessoa obesa. Então ele mostra muito isso, sabe? O básico de levantar, de ir no banheiro, de tomar um banho, de fazer alguma coisa assim. Então é mostrado no filme bastante isso também. Então a gente já vê o personagem sofrendo com coisas comuns do dia a dia. Fora todo o drama familiar que ele tem. O drama dele ter largado a primeira esposa dele, que ele se apaixonou por um aluno. Então ele também já é homossexual aí. Então isso também vai entrar muito forte no filme. Tem um peso muito grande no filme. Tem um peso, porque um dos personagens, que é um rapazinho que entra da igreja, é um dos personagens que vai entrar em conflito ali com o fato dele ser homossexual. A gente não percebendo de cara ou não, mas vai. A gente percebe um extremismo religioso ali desde o começo, né? E em como isso pode ser prejudicial para a vida das pessoas, literalmente, né? Porque, no caso, o namoradinho dele era dessa igreja. Da mesma igreja que o rapaz foi pregar lá na porta da casa dele. E ele se sentiu tão culpado por gostar de homens, por estar apaixonado por um homem, que ele acabou definhando e morrendo. Olha que loucura, né? Que tristeza. E aí esse fato impactou tanto o personagem principal, que é o do Brandon, que ele se deixou levar, assim, ele descontou toda a frustração e tristeza dele na comida daí, né? Mas o que ele trouxe também, uma coisa que eu acho legal pontuar, é que ele é um personagem que tá morrendo. Ele tem todos os problemas que tem, mas, ele tem uma doçura no olhar dele pra todas as pessoas. Ele tem. Mas eu acho que é do ator esse então, aí. mas aí ele trouxe pro personagem que é um jeito, sabe, é um negócio que por mais que ele tá sofrendo, tá passando o que for, ele não consegue olhar nem pro moleque da igreja com ódio, sabe? Até na hora que ele quase fala assim, você é pecador, sabe? Ele sofre, mas não é um olhar de ódio, é um olhar de sofrimento, sabe? Uhum. Então ele vê bondade em todas as pessoas. Ele é otimista, né? Mas isso é do ser dele mesmo, sabe? Do personagem, do ser, sabe? Da pessoa. Então isso trouxe também mais carga dramática. Gente, é muito, muito dramático o filme. É muito todo momento triste. Sim. É triste por vários motivos, né? Pela vida pessoal, pela desilusão amorosa. Por ter abandonado a filha. Pela amiga. Tá vendo ele morrer. Inclusive a amiga é a irmã do rapaz, do namorado. Do namorado dele, que faleceu. Sim. E ela é uma que já é uma personagem que já é mais conflituosa com as coisas. Tipo, chega o rapaz empregando, ela fala assim, sai daqui, sabe? Você não é bem-vindo aqui. Você não é bem-vindo aqui. Enquanto o Charlie já tava recebendo o rapaz já. Ele não ia escutar a palavra dele, mas ele não quis tesourar o rapaz, não quis... Não sei dizer também. As pessoas insultam ele no filme inteiro. Nossa, isso aí é de formas foda. diferentes, assim, a filha, a ex-mulher, esse cara da igreja, todo mundo, e ele não faz nada, né? Não, mas não passivamente, ele só fica triste, só. Mas, então, essa ex-mulher dele, pior que quando ela aparece, eu achei muito interessante o relacionamento dos dois. Eu achei também. Que, sabe... Você vê um carinho ali, né? Você vê um carinho ali, sabe? Que parece que só foi perdido por uma falta de acertar alguma coisa. Que podia ter sido diferente o relacionamento dos dois. Não juntos, separados mesmo, mas pelo bem da filha dele, sabe? Uhum. Você vê um receio da mãe de continuar, da filha ter contato com o pai, porque a filha também é meio rebelde, elas mesmo têm vergonha de falar pra ele, porque ele é um cara tão bom que ela tem vergonha de falar pra ele que a filha dele era rebelde. Terrível, que a filha dele tava com terrível. problemas, sabe? Sim. A filha dele era psicopata, na minha opinião. Será? Eu não sei se eu tava faz. tão meio que, assim, acreditando tanto no que o personagem tava vendo nas outras pessoas, que eu até tava achando que o rapazinho da igreja ia ficar melhor. Nossa, ele se
Mostrou péssimo, Nossa, o final né? dele foi péssimo. Foi péssimo. Nossa, é que ele falou uns negócios muito péssimos no final, que eu falei assim, Falou umas coisas homofóbicas, assim, E o cara tava quase morrendo ali, e tava falando que... colocando, se seu amor aí pelo esse seu namorado que você sofreu aí é errado. Aí imagina Ele você falar pra um tava cara... falando que tudo que aconteceu com ele era consequência das escolhas dele. Nossa, gente, super Enfim. triste. Eu fiquei bem chateado por ele, coitado. E ele é... Como que é? Ele é professor de texto? É língua inglesa, tipo o nosso português, né? Redação, uma coisa assim. Redação Redação, criativa, alguma coisa assim. E ele é muito sensível, né? Ele interpreta as coisas com uma sensibilidade diferente. E a gente vê as pessoas atacando uma pessoa tão sensível assim, a gente sente mais ainda por ele, né? E ele, desde o começo, ele se apega muito a um texto de tarefa de casa, assim. A gente imagina no começo que é de aluno, que fala sobre a baleia do Moby Dick, a baleia branca. E é um texto super com dó da baleia e tal. Tanto que o filme chama A Baleia, não necessariamente por ele, assim, pela situação, mas fazendo referência à baleia do Moby Dick, né? A baleia branca. E é interessante como textos impactam E ele. esse texto é o que mantém ele vivo nas crises dele, né? Eu cheguei a achar que era do namorado dele. Eu achei também. Mas aí no final a gente descobre que é da filha. Era da filha dele. Assim, o personagem tá falando dele, que a gente tá com o tipo, ele é um personagem que ele errou na vida muito. Ele errou muito. Entendeu? Tipo, ele, de certa forma, ele abandonou a filha dele. Isso que eu falei, ele não precisava estar abandonado. Ainda mais que ele e a esposa, eles fazem uma troca de um diálogo tão bonito no filme. Uhum. Sabe? Às vezes parece que só faltou conversar, sentar. Mas todos os nossos problemas da vida não parece que só falta sentar e conversar. Mas no momento, por exemplo, ele mesmo falou, ele estava apaixonado, estava com um namorado novo. E ele queria viver esse momento dos dois sozinhos, né? Aí eu acredito que ele perdeu o timing de... Mas daí ele deixou a filha também, meu. Entendeu? Por isso que eu, também não pego tanto ódio pela filha dele. Imagina a situação dela também. Tipo, teu pai te abandonar, meu. Só pai que dá dinheiro, não é pai que se não, faz e presente, ficou né? 8 anos sem ver ela. É complicado, né? Aí a gente vê, eu senti uma forçação de barra muito pesada dele pra se aproximar dela, assim, sabe? Ele tá desesperado, Mas sem tempo. Mas é porque ele não tem tempo, é isso que... Eu me senti muito incomodada nas cenas que ele tava forçando ela a se abrir com ele. Por isso, por ser forçado, por ser desconfortável, sabe? Mas aí no lugar dele, nossa, eu ia estar chorando todo dia, falando me perdoa. Então você vai achar que... Se você tá com os dias contados e você quer muito uma coisa, ele foi até paciente, né, se for ver. Tava ali esperando e tentou subornar ela pra ter um momento. O que a gente não comentou é que é um filme da nossa querida A24. Mais um aí pra lista no Nossa, eu acho que a maior parte dos programas que a gente já fez e falou dos filmes da A24. Meu objetivo aí é assistir todos os do catálogo até agora. Caramba, né? Que coisa. Uma produtora nova aí jogando um monte de filmaço que tá... É distribuidora também. Distribuidora, né? Isso. Mas é interessante, né? Eles têm esse padrão de pegar filmes que não seriam escolhidos para serem feitos e colocarem na tela, né? E com isso, como a gente já comentou, a produtora independente, nem sei como tá agora, mas como normalmente os filmes dela têm um orçamento um pouco mais baixo, e eu não sei o que acontece, sabe? Porque eles, tipo, ressuscitaram o ator, o Brandon Fraser, e também a Michelle Yeoh. Então são dois atores que estavam mais velhos, que estavam muito tempo sem trabalhar, e voltaram na 24 pra concorrer a Oscar. Tipo, Sim. Os dois. Então isso é muito muito legal, né? É legal. De ver. E é interessante
que a gente comentou que é baseado numa peça, é que esse formato do filme eu achei muito parecido com peça de teatro mesmo. Onde tem um ambiente e os atores entram e saem, assim. É todo momento, né? Entrando e Todo saindo, momento, entrando e saindo. E como ele tá isolado do mundo, sente vergonha, a gente não tem nenhuma cena externa mesmo, da cidade e tal. O máximo que a gente consegue ver é o corredor, assim, pra entrar no apartamento dele, né? E bem brevemente, nem... Esse é um dos motivos que a gente fica tão imerso no universo dele, né? E faz a gente, tipo, carregar quase a dor junto. Sim. Como muitos outros filmes que estavam concorrendo a alguma categoria do Oscar, eu achei devagar, sabe? No começo. Por mais que tem história, tem drama, eu achei bem devagar. Não, ele é um assim. filme lento, ele é devagar. Que ele é só diálogo e um cenário só, que nem você falou. Sim. Então, e realmente, ele se parece com a estrutura de uma peça de teatro. Eu não sei como que fizeram na peça, a estrutura real da peça, mas provavelmente é bem parecido mesmo. Tem todos os elementos ali propícios pra ficar parecido, né? Então, são esses filmes mais lentos, mas são os que trabalham mais diálogo, né? Que é o que é o que faz mais a gente refletir também. Que é o que traz um pouquinho pra nossa realidade também. A nossa vida não é pular com a moto num negócio pegando fogo. É conversa, é conflito. Talvez é isso que esteja aí ressaltando esse tipo de filme. Às vezes a gente se incomoda de assistir um filme que tem um ritmo mais lento, porque a gente já vive esse filme com ritmo lento no dia a dia, né? Pode ser, você quer ver um negócio diferente do que é a sua vida, né? Sim. Você quer ver um negócio pegar fogo, um zumbi saindo debaixo da terra. Tirando todo mundo. Um super-herói murrando uma parede, quebrando em 1000 pedaços pra salvar alguém. Sim, pra sair ele da realidade, né? Mas é isso aí, é um outro tipo de filme, né? É interessante estar aberto a esse tipo de experiência também, que cinema é uma experiência, né? Sim, cinema foi feito pra fazer o espectador sentir coisas diferentes, né? Que não necessariamente aconteceram de verdade com a gente. Isso eu acho muito legal. Tipo, você assiste um filme de terror pra ficar com medo, mas sem ter um medo real ali acontecendo mesmo, né? E esse drama psicológico aí também, a gente sente o sofrimento junto com o personagem de uma situação que às vezes nem é próxima da nossa realidade, assim, sabe? Mas faz a gente entender um pouco mais das pessoas diferentes de nós, né? Isso, faz a gente se colocar no lugar. Mas é isso aí. É isso aí, a gente recomenda o filme. É um filme bem dramático. Quem não gosta de drama... não vai gostar. Já não vai gostar. Porque é drama do começo ao fim. E são umas cenas bem pesadas, assim, sabe? Não é... Não sei nem explicar. Não sei nem explicar, mas assim, fiquei bem balançada quando assisti o filme. Nossa, eu também. Né? Mas é isso aí. Se tem alguma opinião sobre o filme, comenta aí pra gente. Se inscreve no nosso canal e segue a gente no Instagram. Exatamente. Né? É isso aí. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.